Olá, nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do primeiro verso. O texto narra um evento que é muito esclarecedor para nós. A partir do primeiro verso de João 3, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos diante do Senhor e da sua palavra, e mais uma vez queremos implorar para que o Senhor, com teu Espírito, nos dê entendimento desta palavra. Que o Senhor nos ensine a respeito da fé, a respeito da verdadeira fé, a distinção que existe dela, ó Pai, para a salvação, para uma simples religiosidade. E ensina-nos, ó Pai, a vivermos de maneira piedosa na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amados, muitas coisas que nós conhecemos e normalmente não precisamos nos esforçar para lembrar ou reconhecer estas coisas quando elas acontecem perto de nós. Você já ouviu, de repente, música que o fez relembrar coisas do passado? Ou sentiu um cheiro que te faz lembrar coisas que são boas, às vezes não tão boas assim? São eventos, coisas dos nossos sentidos que nos leva a lembrar de coisas que nos afetam. A fé cristã, em alguns momentos, para alguns, são momentos, sensações ou coisas dessa natureza. Contudo, na vida cristã, nós temos que entender que existem coisas que somente Deus pode promover e que são muito mais do que momentos ou sensações, às quais nós nos acostumamos com elas. A fé cristã, a verdadeira fé salvadora, tem a ver com a presença de Deus no nosso coração e tem a ver com o discernimento das coisas espirituais através do Espírito Santo de Deus. Esse texto que nós lemos faz parte do Evangelho de João. João foi o mesmo autor das cartas de João, primeira, segunda e terceira carta de João, como também do livro de Apocalipse.
Esse evangelho de João, ele tem como objetivo, que é citado no capítulo 20, verso 30, de levar as pessoas a conhecerem a Cristo, a crerem em Cristo e serem fortalecidos por Cristo. Literalmente, o texto diz no verso 30 e 31 do capítulo 20, na verdade, Jesus, diante dos seus discípulos, fez muitas outras coisas ou outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que é comum no cristianismo e que tem perdido o seu verdadeiro valor ou sentido devido a um cristianismo cheio de hábitos. Você tem um cristianismo cheio de piedade ou cheio de hábitos? O que é ser um cristão? Ser cristão pode ser dito por alguém que é seguir os ensinamentos de Jesus. Ou é alguém que vai à igreja de maneira regular, ou se esforça para ser uma boa pessoa, ou alguém que tem uma religião ou uma espiritualidade caracterizada por certos princípios ou ritualismo. Nenhuma outra passagem é melhor para definir o que é um cristão, no meu entendimento, do que o capítulo 3 de João. Provavelmente é um dos textos mais usados para sermões em toda a Bíblia. Apesar do texto apresentar um evento simples de diálogo entre Jesus e um fariseu, é um texto que apresenta grande ensinamento para a fé e a expressão da fé cristã. O que nós vemos antes, no capítulo 2, é que Jesus veio para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Uma festa importantíssima para os judeus. Era um tempo de festa, um tempo de lembranças e um tempo de alegria. Ela apontava para a libertação que Deus havia dado ao povo quando saíram do Egito. E muitos agora, peregrinos judeus, vinham de todas as partes para Jerusalém, para a celebração que continuavam por toda semana, a celebração da Páscoa. Durante esse período, as novas notícias estavam correndo pelas ruas de Jerusalém sobre um jovem homem galileu que havia feito no templo algo inesperado. Ele havia usado um chicote e expulsado negociantes do templo. Quem é esse homem? Ele é um profeta de Deus? Ele, porventura, é o prometido Messias que a Escritura fala em todo o seu desenvolvimento? As dúvidas para as pessoas, elas eram grandes no coração e na mente delas. E aí o texto vai nos mostrar um homem buscando respostas a estas perguntas. Coisas que provavelmente traziam para o coração dele necessidade de respostas. Quem é este que faz estas coisas? No verso 1 de João 3, diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Se nós formos no verso 23 e 24 do capítulo 2, o texto diz que muitos creram em Jesus, mas que também o texto diz que Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Mas agora nós vemos um contraste. O texto diz e nos mostra claramente que Jesus conhecia a todos. Ele sabia o que estava nos corações de todos. E Jesus sabia aqueles que eram ou não confiáveis. Mas havia um homem diferente.
Este foi um homem que podia ser confiado. Nicodemos. A pergunta é: quem era Nicodemos? O texto nos traz alguns detalhes a respeito dele. Primeira coisa, ele era um fariseu. Os fariseus eram um grupo separado. Literalmente o nome é Os Separados. Eles resolveram viver de maneira separados, tanto da cultura como da filosofia grega da época. Eles eram judeus ortodoxos. Eles cuidavam da autoridade das Escrituras, de defender isso. Eles criam no sobrenatural, nos anjos. Eles criam na vida após a morte. Jesus não questionou o ensinamento dos fariseus, mas Jesus havia questionado a prática de alguns deles. Em Mateus capítulo 23, nós vemos Jesus dizendo que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. E Jesus faz um alerta: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Nicodemos era um fariseu. O texto também diz que ele era um homem com autoridade, porque ele era um dos principais dos judeus. Ele era um membro do Sinédrio. Capítulo 7 de João, verso 50, vai nos mostrar isso. E ser membro do Sinédrio era uma honra muito especial. Era daquele que fazia parte do grupo que tratava das questões religiosas e, às vezes, da moralidade, julgamentos a respeito de pessoas que ali viviam. Ele era um homem respeitoso. O texto diz que ele foi ter com Jesus e a atitude dele foi extremamente respeitosa com o Senhor Jesus. Ele não foi ofendendo a Jesus, nem duvidando de Jesus, mas respeitosamente diz o texto que ele chamou Jesus de Rabi. O termo Rabi é um termo hebreu e significa grandioso ou o grandioso. E era um termo normalmente usado para descrever um professor de destaque. Aquele que tinha muito conhecimento, que tinha uma vida ligada ao conhecimento e que tinha capacidade e qualidades para ser um mestre. Talvez a melhor terminologia aqui para Rabi é mestre, ou até mesmo doutor. Então ele era também um homem que tinha autoridade, um homem respeitoso ao chamar Jesus de Rabi. Mas ele também era um homem convencido pelos eventos. Ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele fala no plural, sabemos. Isso significa que ele provavelmente representava um grupo que tem o mesmo pensamento a respeito de Jesus. Jesus é um mestre vindo da parte de Deus. Eles estavam convencidos disso. E ele diz: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esta conclusão, então, foi adquirida devido aos feitos, aos milagres e aos ensinamentos de Jesus, que eram cheios de sabedoria e que estavam de acordo com aquilo que havia sido dito por Deus até aquele momento. Diante deste homem, que é o inquiridor, nós vemos a resposta do Senhor Jesus do verso 3 ao verso de número 8. A resposta de Jesus iniciou com uma afirmativa muito importante. Ele diz: em verdade te digo. A repetição aqui, em verdade, é para enfatizar a verdade que seria demonstrado diante dos olhos dele. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é a mesma coisa que nascer do alto, que é a mesma coisa nascer da água e do Espírito.
Eu acredito que a referência de nascer da água aponta para o ato salvífico de purificação que chega até nós através da cruz de Cristo e que é representado pelo batismo com a água como aquele que testemunha que Jesus é o seu Salvador. Então ele é batizado com água, que simboliza a obra expiatória, limpadora de Cristo através do seu ato na cruz, e que agora, trazido a nós pelas Escrituras, é aplicado pelo Espírito Santo, resultando neste novo nascimento. É assim que entendo essas expressões. E o Senhor Jesus diz que é necessário que isso aconteça para que alguém possa entrar no reino de Deus. João Batista havia anunciado que o reino estava presente, que o reino havia sido manifestado. Ele ensinou ao povo o arrependimento e o batismo para entrarem no reino. Agora Jesus está dizendo algo novo. Ele diz que não é suficiente se arrepender ou se batizar, mas é necessário um novo nascimento, um nascer do alto, para que haja arrependimento e testemunho da fé. Contudo, Nicodemos não conseguiu entender bem tudo isso. No verso de número 4, fica claro que ele não consegue entender que as palavras do Senhor Jesus tinham muito mais uma implicação espiritual do que terrena, carnal. O que nascer da carne é carne, verso 6 diz, e o que nasce do espírito é espírito, diz o Senhor. Existe um contraste aqui. Nicodemos cometeu um erro de confundir o que é carne com o que é espiritual, por natureza. Como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente, sendo eu velho? Consequentemente, Jesus continua a explicar o contraste entre o nascimento físico, de que Nicodemos falou, e o novo nascimento, que é do Espírito Santo. De fato, ele diz que há uma distinção. Cometer esse erro por parte do Nicodemos aponta para a dificuldade que ele tem em entender todas as coisas. Jesus continua a explicar e diz: cada um nasce segundo a sua natureza. E o nascimento espiritual só pode acontecer através do Espírito. Este não é um conceito novo para Nicodemos. O primeiro capítulo de Gênesis repete várias vezes como as coisas são criadas para produzir segundo a sua própria espécie. E aí o Senhor Jesus traz um exemplo misterioso. Ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus traz uma ilustração do novo nascimento. O motivo dessa ilustração é que Nicodemos não está tendo problemas para entender o que ele nunca viu ou experimentou. E aí o Senhor Jesus usa o exemplo do vento. Não é apenas um exemplo adequado, mas também um jogo de palavras que o Senhor Jesus faz aqui. Porque o termo vento e o termo espírito são idênticos, tanto no grego quanto no hebraico. A palavra grega é pneuma. Por que Jesus usa esse jogo de palavras? Creio que é porque ele quer fazer uma comparação. Ele quer pintar uma figura da obra do Espírito e fazer isso retratando como se fosse a obra do vento. Mais ou menos assim, tente olhar para o vento. Você não pode ver o vento. Você não sabe de onde vem. Você não sabe exatamente para onde ele está indo, mas você acredita que ele está ali. Por que você acredita que o vento está ali? Porque você vê como ele afeta o mundo físico ao seu redor.
Você vê as folhas balançando, você vê um veleiro se movendo através do mar agitado, através da sua vela que é impulsionada pelo vento. Você vê essas evidências do vento e elas o convencem de que o vento está ali. É exatamente assim o novo nascimento. Você não pode ver isso. Você não sabe de onde vem, mas você pode acreditar que está lá, quando você vê como isso afeta aqueles que são tratados por Deus, que são regenerados por Deus, para que desta nova geração haja um novo nascimento, a fé. Talvez o melhor exemplo que a gente tenha prático disso seria de um barco a motor e um barco a vela. O barco a motor, você simplesmente entra nele, liga o motor e sai, você direciona. Mas o barco a vela, ele precisa do vento para ser direcionado e para se movimentar. A vida espiritual é assim. Nós não podemos ligar e desligar simplesmente, mas nós somos movidos pelo Espírito de Deus quando ele sopra e nos move em direção a ele mesmo. Lembre-se, Moisés não pôde produzir um arbusto em chamas, mas quando ele foi confrontado por aquela presença manifestada de Deus diante dos seus olhos, de um arbusto que queimava e não se consumia, ele foi mudado pelo Espírito. A pergunta é, e quanto a mim, quanto a você, quanto a nós? O Espírito de Deus esteve trabalhando nas nossas vidas. E era isso que o Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemos. Você está diferente hoje por causa do sopro do Espírito de Deus na sua vida? Caso contrário, não tente fingir e gerar um sopro e dizer é de Deus. Caso contrário, você será um garotinho que tenta abrir as velas e sopra para fazer o som de vento e diz, move, move, move. Não fique aceitando efeitos sonoros baratos, porque aquilo que Deus faz é inconfundível. O nascimento novo, a mudança de alma, a regeneração é a obra do Espírito Santo de Deus que nos leva a sermos novas criaturas. E era exatamente isso que o Senhor Jesus estava dizendo àquele homem. Que a vida espiritual é fruto do soprar de Deus com o Espírito, que nos leva a olhar para a cruz e ver a Cristo, e nos leva a crer nele. É exatamente isso que está acontecendo aqui e agora. E o texto continua quando o Senhor Jesus fala a respeito da razão que o trouxe, a razão pela qual ele veio, como também explicando para ele com um exemplo a mais, um exemplo bíblico agora. A partir do verso 9, o texto diz, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Logo após Jesus dizer isso, ele usa o exemplo do Antigo Testamento e diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Até agora, Nicodemos estava confuso. Agora, Jesus diz algo que ele pode entender, ou começar a entender. Ele dá essa ilustração do Antigo Testamento, se referindo a um incidente familiar a ele ocorrido mais de 1000 anos antes. É um incidente que remonta ao nascimento da nação de Israel, de volta aos dias de seu êxodo do Egito, levando-os naquele tempo.
Moisés havia levado os israelitas para fora do cativeiro do Egito. A multidão viajava devagar pelo deserto do Sinai. E durante esse período, Deus providenciou a comida e a água de maneira milagrosa. Deus trouxe uma corrente de água no deserto para saciar a sede deles. Todo dia, Deus produzia maná no chão para satisfazer a fome deles. Com o tempo, o povo começou a murmurar e reclamar. Eles se cansaram do sabor monótono do maná e se queixaram contra o Senhor. E a ira de Deus, por causa dela, Deus enviou serpentes entre o povo. O texto de Números, no capítulo 1, a partir do 21, a partir do verso 5, diz: "E o povo falou contra Deus e Moisés: Por que você nos trouxe do Egito para morrer no deserto? Porque não há comida nem água e detestamos essa comida miserável." Olha só que expressões eles usavam, aquilo que dos céus Deus trazia para eles regularmente. E o texto diz: "E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo. E elas morderam o povo, de modo que muitos israelitas morreram. Então o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Interceda com o Senhor para que ele remova as serpentes de nós." E Moisés intercedeu pelo povo. E o verso 8 diz: "Então o Senhor diz a Moisés: Faça uma serpente ardente e a ponha como padrão, e acontecerá que todo aquele que for mordido, quando a olhar, viverá." E o texto nos diz que foi assim que aconteceu. Nós podemos imaginar como teria sido estar no campo dos israelitas, sofrendo de picadas de cobra mortais e sentindo o veneno começando a atravessar a si mesmo, o seu corpo. Já imaginou uma situação dessa? E de repente alguém corre no meio da congregação, no meio de todos, no meio das tendas e diz: Moisés nos disse que o Senhor providenciou um meio de tratamento. E as pessoas dizem: o que eu tenho que fazer? E aí a resposta é: você tem que sair para o meio do campo e olhar para a imagem de bronze que fica no poste. A imagem de uma cobra no poste. Uma imagem? O que essa imagem representa? É a imagem de uma cobra de bronze. Ah, não, é somente uma cobra e uma imagem. Provavelmente esse tipo de reação deve ter ocorrido naquele tempo. Nós não podemos deixar de imaginar quantos no campo de Israel morreram naquele dia porque se recusaram a sair e olhar para a imagem que havia sido levantada ali, em nome do Senhor, como providência de cura. Nicodemos estava familiarizado com essa história. Jesus não precisa entrar em mais detalhes. O que ele faz agora é estabelecer um ponto de comparação entre a história passada e ele mesmo. A serpente havia sido levantada num estandarte para que aqueles que a contemplassem pudessem ser curados. Era única, exclusivamente, uma figura, um tipo daquilo que haveria de acontecer no futuro, se referindo àquele que haveria de ser levantado, daquele que deveria ser colocado no lugar mais alto para fazer a obra expiatória, redentiva, salvadora de todo aquele que olhasse para ele no alto, na cruz, e cresce nele como Redentor. Do mesmo modo, Jesus foi à cruz e foi levantado para que quem crê nele venha ter a vida eterna. Esta é a conclusão que nós vemos nesse texto. E o texto continua trazendo várias outras informações, mas a essência é essa. Concluindo, isso nos leva a uma pergunta.
Quem somos nós? Quem é você e quem sou eu diante do Cristo que foi levantado na cruz? Como nós temos nos comportado diante de Deus quando Ele diz é necessário nascer de novo? É necessário ter um nascimento espiritual. É necessário ter uma crença verdadeira em Deus, mais do que uma simples religiosidade, como aquela que Nicodemos teve. Você, pelo Espírito, já olhou para a cruz e viu e conseguiu perceber Jesus morrendo na cruz em seu lugar por causa dos seus pecados? Você já entrou num local de comunhão com o Pai e viu a santidade de Deus e o seu pecado e se arrependeu dos seus pecados diante do Santo, Santo, Santo? Você já confiou em Jesus como seu Senhor e Salvador? Caso contrário, eu ainda tenho boas notícias para você. Não é tarde demais. Você pode, se o Espírito de Deus está lhe dando entendimento, crer em Jesus, ir a Cristo em fé. Você pode acreditar nele, confiando a ele a sua própria vida. Você pode, por este ato, ser recebido na presença de Deus como filho de Deus e a partir daquele momento da fé, do novo nascimento, ser feito da família de Deus. Essa é a boa notícia. Mas, se isso não ocorrer, não haverá boas notícias para você e para tantos quantos não olharem para Cristo como Redentor das suas vidas. Se você não confiar e não compreender a Cristo como Salvador, então não resta outro caminho de salvação. Resta apenas o julgamento de Deus. Creia em Cristo. O que o Senhor Jesus fez foi levar Nicodemos a entender que Jesus Cristo era simbolizado lá no Antigo Testamento como a serpente que foi levantada para a cura e a salvação daquele povo. E agora, de maneira factual, Jesus é o nosso Redentor. Louvado e bendito seja Deus. Não existe nada, força externa alguma no mundo onde nós vivemos que possa retirar a eficácia da obra de Cristo feita na cruz por nós. Nós podemos perder até mesmo a vida física, mas quando cremos em Deus, nós continuamos vivos para toda a eternidade. Pois essa é a salvação eterna que Deus nos dá através da fé em Cristo Jesus. Através do novo nascimento produzido pelo Espírito Santo de Deus. Creia em Cristo para a vida eterna. Vamos orar. Ó Deus, muitas vezes o homem age, nós agimos como Nicodemos, tentando discernir as coisas espirituais como coisas materiais, tentando entender a vida com o Senhor através de um esforço nosso. Mas, ó Deus, obrigado porque o Senhor Jesus nos dá um entendimento de que o esforço da nossa salvação foi feita pelo Teu Filho Jesus, de que a obra perfeita para o perdão dos nossos pecados foi feita por Ele na cruz, quando levou sobre si toda a penalidade dos nossos pecados, e que nós devemos olhar para Ele e crer nele como o único Salvador. Ó Deus, em alguns momentos nós estamos tão preocupados com a rapidez destes dias que vivemos, que nos esquecemos de viver a eternidade que o Senhor nos traz em Cristo. Ó Deus, converta-nos a Ti. Leva os nossos olhos a contemplarmos a Ti como nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém.